Boa noite. Vamos começar o culto dessa noite. Quem puder, se quiserem colocar as crianças também para louvar ao Senhor, fique de pé, se coloque de pé, vamos cantar ao Senhor. Amém, louvado seja o Senhor. Sempre.
Amém. Os irmãos podem se assentar. Vou pedir para Bia fazer essa primeira oração dessa noite. Senhor Jesus, ó Deus, obrigado por podermos estar diante da tua santa presença, ó Deus, obrigado por termos a certeza que o Senhor está aqui conosco, ó Deus, e nos rendemos, nos prostramos, ó Deus. O que queremos agora é colocar o nosso coração, ó Deus, a nossa mente, que possamos esquecer qualquer problema, qualquer coisa, ó Deus, que nos impeça de ter essa comunhão contigo, ó Deus. Que esteja visitando cada coração, cada pessoa que está aqui hoje presente, ó Deus, e que esse louvor, a pregação, a mensagem, ó Deus, colocamos o culto diante de Ti, ó Deus, e estamos aqui para Te louvar, ó Deus, tão somente isso. Muito obrigado, Deus, por cada um que está aqui. A Teu nome, Senhor, amém, e agradeço, Senhor Jesus. Amém. Pro louvor da sua glória.
Bíblia nos revela, entre tantas coisas, qual a nossa relação com Deus. As perguntas que os homens se fazem: por que nascemos, por que vivemos, por que existimos? A Bíblia nos dá respostas sobre essas questões filosóficas que homens ateus que não acreditam na palavra do Senhor buscam respondê-las com lógicas, com raciocínios, tendo em mente os prazeres, aquilo que o mundo pode oferecer. Mas a Bíblia nos revela que o Deus eterno, que vivia em plenitude de amor e de comunhão, Ele escolheu, por um ato soberano, mostrar para todo o universo o seu poder, a sua glória e o seu amor. Nós existimos porque nós somos uma prova definitiva de que Deus é Senhor soberano, de que o seu amor é eterno, e o seu amor é tão grande que Ele resolveu, lá dos céus, olhar para cada um de nós e nos salvar. Sabe para quê? Para o seu louvor. O Deus Criador, que tem domínio e manipula todas as coisas, Ele olhou para você de forma especial, para você, para nós com mais idade, para esses pequenininhos que estão ali. Disse: eles foram feitos para testemunhar o meu poder e a minha graça sobre toda a terra. Amém. Desde o ventre da minha mãe, me escolheste para proclamar teu nome, ó Senhor, e dizer a todos os povos e nações que tu és grande. Pois tu és grande, Santo dos Santos, te adorarei, Senhor da minha vida, te exaltarei com toda a expressão de amor, te adorarei. Sinto que comigo estás no teu
Bíblia nos fala, também nos conta histórias de alguns personagens. Tem a história tão bonita, tão bela, e nos conta também a história de uma mulher chamada Ana. Ana, que era mulher de Eucana. Naquela época era comum, aconteceu um caso ali, onde Eucana ele possuía 2 esposas, né? A esposa dele, uma delas tinha dado a ele muitos e muitos filhos. E Ana era estéril, não teria essa capacidade de gerar a vida para o louvor da glória de Deus. E ela sofria com isso. E ela sofria porque não podia gerar, e a outra esposa jogava isso na cara dela, lembrava ela todo dia: você não é capaz de gerar um filho. A Bíblia nos conta que Ana estava no templo, orando, suplicando, desesperada em suas orações, em sua angústia, pedindo e clamando a Deus por um filho. Tanto que o sacerdote acreditava que ela estivesse embriagada naquele momento, que ela estivesse com algum problema, com alguma desordem. Mas não, ela estava rendida aos pés do Senhor. E ela fez um compromisso: se o Senhor me permitir gerar uma vida para o teu louvor, ó Deus, eu o consagrarei e o trarei à casa do Senhor, e o consagrarei a ti, Senhor, por todos os dias. Nós temos um exemplo de um Samuel aqui. Nós temos vários exemplos de profetas, homens de Deus, que entregaram, que dedicaram as suas vidas a Deus, porque não há lugar melhor para se estar do que na casa do Senhor. E hoje nós temos, fico emocionado porque nós temos aqui algumas crianças que hoje serão apresentadas a esse Deus poderoso, e que a graça do Senhor possa acompanhar essas crianças por toda a sua vida, para louvor da glória dele. Amém? E te capaz de louvar.
sua mente ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua mente ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Lance sua mente ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua mente ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Convido o pastor Ismael para a sua direção do culto dessa noite. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 1. Quero dar as boas-vindas a Maria, que vem lá de Brasília, mas veio para ficar, Maria? Não, ainda está trabalhando lá, mas vai voltar, né? Amém, amém. Muito bem. Eu convido os irmãos, então, que abram as suas Bíblias em Lucas, no capítulo... Sumiu meu texto aqui. Lucas, no capítulo 1, a partir... Vamos ler a partir do 57. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 57. Se você puder, pode se colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1, a partir do 57. Diz assim: Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Disseram-lhe: Você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: O nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judeia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: O que vai ser deste menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Vamos orar. Senhor, dependemos neste momento totalmente do Teu Espírito Santo, porque naturalmente não conseguimos transmitir a Tua palavra, mas pelo Teu Espírito podemos transmiti-la no Teu poder e graça. Abre-nos, ó Deus, o entendimento. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Todo mundo conhece a história do João Batista, né? A sua esposa era estéril, né? A esposa do seu pai, a sua mãe era estéril, né? O nome dela era Isabel. E o anjo veio e falou para Zacarias: Sua mulher vai engravidar, vai ter um filho. E o nome dele vai ser... Como? Vai ser João. O anjo falou que o nome da criança ia ser João. Como que era o nome do anjo mesmo? Gabriel, né? O famoso anjo Gabriel vem para Zacarias, fala: sua mulher vai dar à luz e terá um filho que vai se chamar João. E aqui
nesse texto, no versículo 66, é quando o menino nasceu e todos começaram a perguntar: o que vai ser este menino? Né? Quando uma criança nasce, a gente tem isso, né, na cabeça: o que será que vai ser esse menino? Quando a Rebeca nasceu e a Vitória, né, uma era forte, outra estava bem magrinha, né? E todo mundo dizia: o que será que vai acontecer com essa menina? Tinha gente que tinha até medo, né, do pior, mas a Rebeca restaurou, né? E está aí forte hoje. E a Vitória continuou forte, né? Cadê a Vitória? Ah, está escondidinha ali. Mas existe sempre a pergunta, né? Quem tem filho pergunta: o que será que vai ser esse menino? E fizeram essa pergunta quando nasceu João Batista. E hoje nós queremos falar um pouquinho, Wagner, e para toda a igreja, como que fazemos nós para que os nossos filhos sejam bem-sucedidos e cresçam no caminho do Senhor. Percebam que logo após aquela pergunta, no versículo 66, todos os que ouviam falar disso perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. No versículo 67 diz assim: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. O futuro daquele menino dependeu de que seu pai fosse um homem que fosse cheio do Espírito Santo. Irmãos, é uma condição sine qua non, uma condição essencial. Se você quer os seus filhos nos caminhos do Senhor, na casa do Senhor, no serviço do Senhor, é essencial que os pais sejam cheios do Espírito Santo. É interessante que, logo após perguntarem: o que será que vai acontecer com esse menino? Zacarias foi cheio do Espírito Santo e ele começou então a profetizar. O que é profetizar? É falar palavras do Senhor. Tem famílias que ficam se perguntando: por que será que meu filho não está dando muito certo, minha filha não está dando muito certo, é tanta confusão, tanto problema? A minha pergunta é: você está cheio do Espírito Santo para ter sabedoria de Deus, para ensinar essa criança? É interessante que quando Zacarias foi visitado pelo anjo, a boca dele, naquela época, quando o anjo Gabriel chegou e disse: você vai ser pai, sua esposa vai engravidar, a boca de Zacarias não começou a profetizar. Sabe o que ele falava? Olha, nós vamos ver lá no capítulo 1, no versículo 11, diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Este será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do seu nascimento. E o anjo começa a falar a respeito do futuro daquele menino. Mas no versículo 18, o que diz? Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Então, antes de Zacarias ser cheio do Espírito Santo, ele ficava perturbado, ele estava cheio de medo, não é isso? Ele estava cheio de dúvidas. O anjo falou: ele vai ser grande, esse menino vai ser usado pelo Senhor. E Zacarias fala o quê? Como posso ter certeza disso? Uma das coisas que mais destrói o desenvolvimento de uma criança são as palavras proferidas pelos seus pais.
Existem pais que não têm sabedoria no falar. Existem pais que vivem uma vida cheia de perturbações e de temores e de palavras que indicam incredulidade, que destroem. Eu conheci uma menina bem pequenininha, lá quando eu era seminarista, e a mãe dela vivia falando para ela que ela era burra, que ela não ia ser nada na vida, que ela era feia, que ela era idiota. Daí quando eu via aquilo, eu ainda era muito jovem, eu dizia, que vai ser dessa menina? Porque ela está sendo bombardeada por palavras de dúvida, palavras de medo, palavras de incredulidade, palavras ruins. Isso vai se alojando na psique, isso vai formando o caráter da criança, e ela se desenvolve porque a pessoa mais importante da casa dela, que é sua mãe, naquele caso era a mãe, ou o pai, estava dizendo, você é desajeitado, você é isso, você não consegue, você não... Sabe o que acontece? Você está destruindo seu filho. Zacarias era um homem cheio de dúvidas, cheio de medos, cheio de incertezas, até o dia em que ele foi cheio do Espírito Santo. E ele, cheio do Espírito Santo, ele começou a profetizar. É totalmente diferente. Porque quando você começa a profetizar, você começa a falar de Deus. Você começa a falar coisas reveladas. Você começa a falar a palavra. É diferente. O anjo ficou tão indignado com Zacarias, que Zacarias estava com a boca cheia de medo, cheia de perturbação, cheia de dúvida. O que o anjo fez? Cala a boca, Zacarias. O Zacarias ficou mudo. E é interessante que o Zacarias ficou mudo 9 meses. Tá? Desde a concepção até o nascimento. Porque a criança no útero materno, ela sente. Normalmente sente o que a mãe sente, sabe? Ela ouve, ela reage à voz do pai. Ela não pôde reagir à voz do Zacarias, né? Sabe, Deus, na sua sabedoria, estava preparando aquele menino e resolveu dar um stand-by no Zacarias. Fica quieto, Zacarias, você está atrapalhando tudo. E Zacarias teve que ficar quieto, calado, e só voltou a falar quando o menino nasceu. E Zacarias, logo em seguida, quando abriu-se a sua boca, ele foi cheio do Espírito Santo. E começou daí, sim, a profetizar. Então, a primeira coisa que nós pais, mães, temos que aprender, é que, para nós conduzirmos os nossos filhos, é condição essencial, nós que somos de Jesus, sermos cheios do Espírito Santo, porque foi a promessa que Deus nos deu. Jesus, ele falou, não vou deixar vocês órfãos, eu irei ao Pai, mas vocês não ficarão órfãos, eu vou mandar o Consolador, para que fique convosco para sempre, e Ele vos orientará e ensinará a respeito de todas as coisas. É uma promessa tremenda, né? O Espírito Santo nos orienta, nos dirige, e quando nós não sabemos, quando nós temos dificuldades, quando nós não sabemos nem sequer o que orar e como orar pelos nossos filhos, o Espírito Santo, ele pega e diz, deixa comigo, e ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis.
Uma tradução para gemidos inexprimíveis é com palavras que não podem ser articuladas pela capacidade vocal humana. O Espírito Santo, ele intercede. Olha a responsabilidade dos pais, né? Zacarias foi cheio do Espírito Santo. É a primeira coisa que precisa. Mas quando a boca de Zacarias destravou, ele falou uma outra coisa, tá? Nós vamos ver aqui na Bíblia, na palavra de Deus, e a gente precisa aprender isso. Olha só. No versículo 13, diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Quem falou isso? Essa informação veio do céu. Tá? Quando nasceu o bebê, todo mundo queria dar o nome dele de Zacarias, né? Alguns até brincam, né? O anjo salvou o menino. Queria dar o nome de Zacarias. Mas daí, olha o que aconteceu. Vamos ver lá. No versículo 61, no versículo 59. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Então, teve uma revelação do céu para que o nome dele fosse João. Teve uma revelação no coração da mãe, que não tinha nenhum parente que chamava João, e ela falou que o nome dele seria João. E daí o que aconteceu? Versículo 64. Versículo 63. Ele, isto é, Zacarias, pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele será João. Eu queria mostrar aqui um segredo para que as crianças sejam bem-sucedidas na vida. O segredo é que aquilo que o céu determinou tem que estar no coração da mãe e tem que ser sustentada a mesma palavra pelo pai. Porque quer deixar uma criança bem maluca? É o céu dizer uma coisa, a mãe diz outra coisa e o pai fala outra coisa, né? Daí não tem jeito. A criança cresce confusa, cresce desajustada. Por isso que a linguagem do pai e da mãe tem que ser a mesma fé, a mesma caminhada. Se tem divergência, não é na frente do filho. Se tem divergência, lá em particular, vamos buscar o céu, para que a gente fale para os nossos filhos a mesma língua. Tá? Não tem quem manda, né? O marido diz: é assim, porque eu estou falando. Não, tem que ver o que ele falou lá em cima, primeiro. Ou a mulher diz: aqui quem manda sou eu, não é o marido. Também não. É o que foi dito lá em cima. Mas se o que foi dito lá em cima é repetido só pelo homem, não dá muito certo. A mulher está indo por outro caminho. Se o que foi dito lá em cima é repetido só pela mulher, não dá certo. Precisa acontecer o que aconteceu aqui. O anjo falou: é João. A mulher falou: é João. E o marido falou: é João. Estão entendendo? Hoje nós vivemos uma época de crianças desajustadas,
porque vivem num mar de incertezas e confusões. Mas os pais, segunda coisa, precisam ter harmonia no falar, senão não vai dar certo. Tá? Isso aconteceu com João Batista. Jesus um dia, lá em Mateus no capítulo 11, Jesus falou assim: de todos aqueles nascidos de mulher, nunca nasceu alguém que fosse maior do que João Batista. Que testemunho, hein? Para um filho, um grande profeta do Senhor, usado por Deus. Mas no seu lar havia harmonia, havia um pai cheio do Espírito Santo, havia uma mãe que não estava dissociada da mensagem que vem lá do céu. É o segredo. Terceira coisa, irmãos, que eu gostaria de mostrar, está no versículo 67. Vamos ler? Diz assim: todo mundo perguntou: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Daí no versículo 67, seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E o que ele profetizou? Olha só: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Ele promoveu poderosa salvação para todos nós. Ele começa, o profeta, ou melhor, o Zacarias, aquele pai, ele começa a falar de quem? De Deus, né? Se os irmãos notarem, ele só fala do menino no versículo 76. Veja lá no versículo 76. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Então aqui nós aprendemos uma coisa importantíssima, que é a questão das prioridades, tá? Em primeiro lugar, numa casa, numa família, não está o filho. Não estão os filhos. Zacarias tinha uma ordem de prioridade. Acho que se fôssemos nós a profetizar aqui, primeiro nós falaríamos do menino, né? Nós estamos tão felizes com o nosso... Não, é em primeiro lugar, quem? O Senhor. Se você inverter essa ordem, você destrói sua criança. Sabe por quê? Porque ele vai ficar no lugar de Deus. Alguém já viu criança no lugar de Deus? De vez em quando a gente encontra no supermercado, né, Miriam? Por quê? A criança que é colocada no lugar de Deus, ela acha que tem a primazia. Ela acha que vai estar sempre sendo paparicada. Ela acha que tudo que ela pedir, os pais têm a obrigação de dar. E acho que uma das coisas mais importantes que se dá para uma criança, ela aprender desde pequeno que existe uma palavrinha mágica chamada não. Os psicólogos modernos dizem que criança não pode ficar ouvindo não, né? Mas essa palavrinha é importante. Aprendendo que na vida ela não está em primeiro lugar. A Bíblia nos ensina: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, as demais coisas, serão acrescentadas. Cheio do Espírito Santo, Zacarias, ele fala o seguinte: louvado, vamos ver quantas vezes aparece o Senhor aqui? Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falou pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e mostrar a sua aliança, o juramento que ele fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos. Os irmãos estão percebendo? É Deus, 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 Deus.
E daí, depois de exaltar a Deus, no versículo 76, ele se dirige ao menino. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E Zacarias começa a profetizar a respeito daquele menino. Os irmãos estão vendo quantos erros nós cometemos, né? A gente que está acostumado a trabalhar com criança, né, Bia? Criançada lá do Uberaba, ali, daquela região que... Esses dias eu encontrei um menino de mais de 40 anos, que naquela época tinha uns 12 anos, né? Como é importante ensinar as crianças no caminho que devem andar, para que a semente, nem que seja aos 40 anos, ela venha a produzir frutos, fazer efeito. Mas muitas vezes essas crianças são ensinadas que elas podem tudo. Quantas vezes entram crianças aqui no nosso salão pequeno e elas não sabem, não aprenderam que elas não podem tomar determinadas atitudes, mas aprenderam em casa que poderiam. Zacarias, cheio do Espírito Santo, colocou Deus em primeiro lugar. E então depois ele falou ao menino. É uma questão de prioridades. É uma questão de prioridades. Nós vamos encerrar no versículo número 80. O que fala de João Batista aqui? Diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. O menino crescia e se fortalecia no espírito. Não tem maneira, meu Deus, não tem maneira, meus irmãos, de uma criança crescer e se fortalecer no espírito, se ela não for alimentada no espírito, na palavra de Deus, no ambiente onde o Espírito Santo está agindo. Ela tem que crescer ali naquele ambiente, ela tem que ter adversidades e aprender a lidar com as adversidades, sendo ensinada a orar e a perceber a mão de Deus agindo e transformando circunstâncias. Quando se promete que não vai ter adversidade, você está tirando uma oportunidade extrema de crescimento. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele fala assim que a gente deve estar feliz com as adversidades, as provações. Por quê? Porque a adversidade, provação, produz maturidade. E a maturidade produz esperança. E a esperança nunca falha, quando é em Deus. Eu vou dizer uma coisa que vai na contramão do que todo mundo fala. É importante a diversidade, né? Não dê tudo de mão beijada. É importante, porque é só na adversidade que se atinge maturidade, desenvolvimento. Eu me lembro uma vez a Rebequinha orando para Deus fazer o botijão de gás ressuscitar. Ressuscitou? Quantos anos você tinha? Ela era um toquinho, né? A adversidade produz
experiência com Deus, maturidade. Hoje nós vemos as crianças aqui do projeto, né? Todas aí fazendo louvor, né? Wagner, o que hoje em dia eles me pegam no pé, Wagner, porque eu dava bronca. Você lembra do quartinho? O quartinho era o lugar assim, porque eu não queria dar bronca em público, né? Eu chamava, vem aqui, vamos conversar, né? Porque nós fazíamos um projeto musical, mas tinha que ter um mínimo de organização, né? Tiago sofreu, né? Mas eu louvo a Deus pela vida do Tiago, pela vida das crianças, pela vida daquele casal que começou a namorar no berçário. Louvo a vida, louvo a Deus. Como Deus é bondoso, né? Você não começou a namorar no berçário, sabe por quê? Porque estava sendo preparado o outro ali. Ainda. Nós louvamos a Deus. João, o que diz? O menino cresceu e se fortaleceu no espírito. E a última palavra que eu queria deixar: deixa o seu filho crescer. Permita que ele cresça. Não seja um obstáculo. Ajude-o a enfrentar as adversidades. Esteja do lado dele. Permita que ele cresça ouvindo a palavra. Permita que ele cresça num ambiente cheio do Espírito. Permita que ele tenha experiência com Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, sabemos que nós não temos a plena capacidade para essa missão tão extraordinária relacionada à família, relacionada aos filhos, mas o Senhor mandou o Espírito Santo, e nós não estamos sozinhos e podemos acertar por causa do Teu Espírito. Pedimos então que o Teu Espírito Santo ilumine cada família, cada pai, cada mãe, e que nós, Senhor, possamos apresentar ao Senhor filhos saudáveis neste mundo que está doente. Filhos que possam fazer diferença. Nós nos colocamos no Teu altar e pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Eu ouvi uma ilustração esses dias, fazer um apêndice aqui, que nem diz o pastor Lutonda, né? É um, como é que ele fala? Um brinde. Eu ouvi uma ilustração, achei muito bonita, né, de um evangelista, não está na Bíblia esse texto, é uma parábola. Diz que quando Jesus voltou para o céu, depois dele ter ressuscitado, os anjos chegaram para Jesus e perguntaram assim, como é que vai ser proclamado o Evangelho? Qual é o seu plano? O meu plano é os discípulos que eu deixei lá. Daí os anjos começaram a dizer para Jesus assim, mas Jesus, esses seus discípulos, eles são inconstantes, são fracos, são falhos, têm dificuldade de organização, não estudam. O senhor não tem um plano B? Daí Jesus falou assim, não tenho plano B. O Evangelho vai ser proclamado no mundo todo pelos discípulos que eu deixei ali. Mas Senhor, deve outro anjo lá, mas Senhor, como é que o Senhor vai deixar uma missão tão importante para esses homens tão falhos? Daí Jesus falou, bom, quando eu subi eu não deixei ele sozinho, eu mandei o Espírito Santo. Daí os anjos falaram, bem, agora eu estou mais tranquilo, com o Espírito Santo vai dar certo. Daí eles ficaram felizes. Sabe o que significa isso? É que sem o Espírito Santo, nós estamos fadados ao fracasso, mas cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito,
nós vamos acertar. Por causa da ação do Senhor, nos orientando e nos dirigindo. Amém? Israel? Amém. Dando a oportunidade para os irmãos que vieram preparados para a entrega de dízimos e ofertas, poderão fazer ali no gasofilácio à esquerda dos irmãos. Temos também aquele QR Code ali, do lado esquerdo, atrás, também temos essa opção. Vamos cantar
Santo dos Santos de novo. Mais uma vez. Música bonita. Desde o ventre da minha mãe, me escolheste para proclamar teu nome, ó Senhor, e dizer a todos os povos e nações que tu és grande, Santo dos Santos. Quando a tristeza vem, tu me tocas, afastando todo o mal do meu viver. Sinto que comigo estás, não temerei, pois tu és grande, Santo dos Santos. Alguns avisos, primeiro agradecendo, né, a presença de todos. Feliz de ver o Marcos, Silvana, o Guilherme, né, nosso músico, conosco, a Maria, que veio tão longe, né, que Deus continue abençoando, e todos os irmãos, né. Vamos nos colocar em pé, então, e vamos abençoar também este momento. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo culto que realizamos neste momento, que devemos tão somente a Ti. Obrigado por essas crianças que foram entregues, consagradas ao Senhor, apresentadas ao Senhor. Sabemos já que a bênção do Senhor está sobre elas. Abençoamos também a família do Wagner, de forma geral, que a mão do Senhor continue sustentando e dirigindo, Senhor, os caminhos
que sabemos que o Senhor tem para ele. E seja, Senhor, abençoando todos os irmãos, protegendo durante essa semana, ó Deus, dos perigos, dos males, dando saúde, dando inteligência. Proteja, Senhor, da violência urbana, Senhor, proteja no trânsito. Cuide de cada um, nós te pedimos isso. Abençoamos também o lanche que vamos fazer neste momento. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão ao lado. Que Deus abençoe a todos.